Nós estamos aqui com a Cláudia Meire Vieira Alvarenga, um nome longo, dá para perceber, um nome bonito, uma pessoa bonita e também de uma longa história. Começou tudo em Teresina, né, Cláudia? Eu morei em Teresina até 2006. Foi quando eu vim para Floriano, que eu vim trabalhar em Floriano, vim ser professora aqui. Aí antes, né, lá em Teresina, eu havia estudado na UESP, fiz letras, fiz direito, venho de uma família humilde, mas de pessoas trabalhadoras, né, que buscam sempre melhorar a vida dos seus, né. Minha avó ela não teve oportunidade de estudo, mas ela investiu em todos os filhos, para que todos os filhos tivessem o ensino médio, né, que antigamente o ensino médio era o ensino superior de hoje, né, e já os netos todos têm graduação, os netos todos formados, ela conseguiu essa façanha, né, e eu fui criada por minha avó maravilhosa, e ela fiz letras, fiz direito, tudo, né, na casa da minha avó, e depois de tudo isso eu vim para Floriano. Antes tive Carol, né, que é minha filha maravilhosa, que quem cuida de mim, no amor, ainda não encontrei minha metade. Minha metade está perdida por aí. Mas assim, eu sou feliz, né, da forma como eu estou, como eu vivo. Passei por um problema seríssimo, que foi um acidente, né? Antes eu tinha sido professora de direito, aí eu tinha sido professora de... Vamos só o seguinte, rapidinho aqui, falta de educação, mas me permite interromper, porque é o seguinte, a infância e a adolescência da Cláudia foi em Teresina, como é que foi? A minha infância foi em Teresina, né? Muito divertida, porque naquele tempo não tinha tecnologia, né? Então a gente brincava de boneca, era todo mundo divertido, brincava de elástico. Tinha a rede social da gente, não era essa rede social de hoje, né, que é no Instagram, no Facebook, né, assim, não era nas redes sociais, né, a nossa rede social era realmente de pessoas ao vivo e a cores, né, menino corria, caía, arrebentava o joelho, não é? Minha infância foi muito feliz, uma criança feliz, literalmente. As pessoas dizem, quando alguém é muito mal criado, diz assim, não, isso é igual o menino criado com vó. Você foi criada com vó. É mal criada, assim, é zangadinha? Fui criada por minha avó. Não me considero muito mal criada, não. Fui criada por minha avó maravilhosa. Ela era costureira, né? A máquina dela, a máquina de costura, não tinha motor. Era aquela máquina do pedal. Pedal mesmo. Uhum. Eu, quando criança, eu gostava de dirigir o pedal de minha avó. Quando eu ficava sentada no pé dela, enquanto ela estava costurando, eu ficava atrapalhando as costuras. Memórias, né? Isso. Aí, você ingressou no mundo das letras e seguindo do direito. Como foi essa opção? Foi questão de vocação ou foi o que achou melhor na época? Na época, no curso de letras, né? Quando eu fui fazer letras, minha família queria que eu fizesse direito ou medicina, né? Mas eram pouquíssimas vagas que tinha naquela época. No Piauí, eu acho que só tinha a UESP e a Federal, né? Na época era assim, e tinha uma particular. Mas eram assim, pouquíssimas vagas no estado todinho. Então as pessoas não tinham muita oportunidade naquele tempo. E quando eu vi que estava afunilando muito, né? Eu não falei na família, mas eu peguei e fiz letras. E aí passei para letras, eu digo, se eu passar eles vão descobrir, mas se eu não passar eles não vão saber. Rapaz, tô dizendo. Aí fiz letras, que foi um curso maravilhoso, que me permite falar bem, escrever bem, que eu escrevo muito bem. E eu também fui professora do curso de letras português, letras espanhol, letras inglês, nas disciplinas de língua portuguesa, né, morfologia, linguística, essas coisas. E assim, tive uma experiência muito boa nessa área. De Teresina começa a sua história em Floriano, mas a gente sabe também que antes de Floriano, muitas outras cidades tiveram o prazer de conhecer a professora Cláudia e de receber os seus conhecimentos através da sala de aula, né? Pela UESP, naquela época da interiorização dos cursos superiores, eu dei aula no estado quase todo, onde tinha UESP.
Eu dei aula em Picos, em Parnaíba, Campo Maior, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, ou seja, e Floriano também, né? Altos, era Teresina, né? Dei aula em muitas cidades. Mas pelo visto, foi em Floriano que rasgaram sua passagem de volta, né? Foi aqui você ficou. O povo dizia que quando chegasse em Floriano, bebeu d'água de Floriano, ninguém mais quer sair, né? Pronto. Aí eu cheguei em Floriano, minha filha ainda era muito pequena, ela tinha em torno dos 4 para 5 anos, e a gente ficou, né? Dei aula no Cefet, na FAESP, depois na UESP, depois na UFP, nas particulares também que tinham na época, algumas até eu acho que já fecharam, e outras continuam aí. Mas assim, eu me encontrei no ensino superior de Floriano. Floriano foi uma cidade maravilhosa, que eu amo, né, que eu gosto muito das pessoas daqui. Na época, inclusive assim, né, faleceu minha avó, faleceu meu pai. E em Floriano eu encontrei outras famílias, as famílias dos meus alunos, dos meus amigos da política também, né? Que eu tive, assim, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas, através de um trabalho que eu trabalhei também com a candidata daqui, que é dona da faculdade. Trabalhei também com outros profissionais também, que aqui a maioria do povo é professor e é político. É militar, é político. Dos Correios, é político. É engraçado. A política está no sangue do florianense. O florianense, todo mundo é político, é interessante. É um povo que gosta de conversar, de tratar as pessoas bem, são receptivos, acolhedores. Então, assim, Floriano é uma cidade assim, apaixonante. Bom, você, depois de muito tempo dedicada à sala de aula, você ingressou no mundo da advocacia, né? Fez a OAB e tal, mas nesse espaço de tempo teve algo muito desagradável, né? Que foi exatamente esse acidente. Como foi essa fase da sua vida? Aos 44 anos, né? Eu tô com 50 hoje. Eu sofri um acidente, né? Ali em frente ao Quaresma, onde meu fêmur apartou, quebrou que apartou, literalmente, né? E nesse foi um momento difícil, porque eu sempre fui independente, eu tinha 2, 3 empregos, eu era igual o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cristo, meu marido tem 2 empregos, eu era a mulher que tinha 2 empregos. E, no entanto, eu sofri esse acidente, eu fiquei praticamente sem nada, estava sem contrato, tinha terminado meu contrato da UF, tinha terminado meu contrato da UES, eu sofri um acidente. Aí foi um momento assim que eu sou chefe de família, né? Eu e minha filha, e eu fiquei naquela coisa, como é que eu vou sobreviver? O que vai ser daqui agora? Será que eu vou conseguir escapar com vida? Né? Mas a medicina de Floriano, novamente, né? Medicina do Piauí, mostrar a medicina de Floriano também, que conseguiu salvar a minha vida, que eu estou viva até hoje, então foi graças aos meus médicos, ao atendimento que eu recebi. Tive muitas dificuldades nesse período, porque teve muitos problemas, falta de estrutura, de hospital, falta de materiais, que gerou uma certa ansiedade, né? Que a gente fica ansioso, porque quem está numa situação dessa, quando você já anda, faz tudo, é independente, você quer ficar boa. E aí eu me vi parada em cima de uma cama, você me deu uma cadeira higiênica, né? Recebi muleta, recebi cesta básica, coisa assim. Eu sempre fui independente, sempre fui de ajudar as pessoas. Eu nunca imaginei de ficar numa situação de vulnerabilidade, que naquele momento era uma situação de vulnerabilidade, porque ainda nem meu INSS não tinha dado certo, então eu me senti assim, como é que vai ser a partir de agora? E aí eu tive muita fé em Deus, porque você tem que ter muita fé para poder passar por tudo isso e conseguir superar. Foi assim um momento que eu fiquei pensando se eu ia ficar me lamentando, se eu ia deprimir, né? Que tem gente que se deprime, né? Mas é incrível. A questão da saúde mental, a questão da depressão eu não tive, né? Eu fiquei um pouco ansiosa porque eu queria que as coisas acontecessem mais rápidas. Foram 5 anos de cadeira de roda, sem conseguir sair da cadeira de roda. Umas 4 cirurgias, em cada cirurgia era doação de sangue, era uma série de coisas. O tratamento não terminou, né? Mas aí eu mudei um pouco o foco da doença, do tratamento em si, parei de girar minha cabeça em torno dessa doença, porque senão realmente aí eu ia deprimir, e passei a focar nos meus estudos. Minha filha ficava em casa, mamãe, estudo para a OAB, porque eu era professora de Direito, mas ainda não tinha passado na OAB.
E aí eu fui querer, eu digo, ninguém quer saber de uma coisa, eu vou passar nesta OAB. Aí eu estudei. Em 2022 eu consegui tirar a carteira da OAB, graças a Deus. E aí começou um novo ciclo na minha vida, né? Porque pelo menos eu ficava em casa. Porque por mais que as pessoas digam assim, não, eu vou te ajudar, você pode contar comigo, mas as pessoas têm suas vidas e cada pessoa, quer dizer, ajuda, mas tem um limite também, né? E todo mundo precisa seguir em frente. E aí eu não quero ser peso para ninguém, então como é que eu vou fazer? E aí eu fui buscar melhorar meus índices de conhecimento, minha mente, e estudar para esta OAB. E foi uma coisa que me fez muito bem. Imagina a situação, contratos encerrados, logo em seguida um acidente, com despesas de família e uma filha adolescente, na época adolescente. Ela tinha 16 anos. No momento que ela mais precisava, você ficou também mais carente em tudo. Exato. E a família, todo mundo estava passando por suas lutas pessoais, não vieram, mas aí eu tive um privilégio. Eu fui professora de muita gente em Floriano. As famílias dos meus alunos me acolheram. Minhas colegas de trabalho me acolheram. Então eu passei a ser sustentada por todo mundo. Gente, algo interessante que eu quero dizer, olha, eu acompanhei, na verdade eu tive o prazer de conhecer a Cláudia muito antes dessa fase difícil, né? E na fase difícil, todas as vezes que a gente chegava na casa dela, no pior do problema, ela tinha sempre essa gargalhada aí, apesar dos problemas, mas nunca faltou uma gargalhada. Qual a receita para sorrir tanto, mesmo sem tantos motivos? Na época, sem tanto motivo. Pois, graças a Deus, né? Eu te digo assim, né? Eu não deixei nada, nenhum problema ser maior do que aquilo que eu tinha para agradecer. Eu digo, olha, se Deus não me levou é porque eu estou vivo, então glória a Deus por isso. Se tem um problema, ele vai ser resolvido. Se não for resolvido, eu vou ficar me lamentando, não vou viver de lamúria? Não. Eu não reclamo, eu só agradeço. Eu agradeço quando eu acordo, eu agradeço quando eu vou dormir, eu agradeço por tudo. Eu sou uma pessoa muito grata e bem-humorada. O bom humor já é da minha essência. Nada, nem no momento que eu achava que não tinha mais solução, o médico até disse assim, chegou a situação, que dizia assim, infelizmente, Cláudia, sua situação está muito difícil, né? Eu não tenho boas notícias para você. Que é isso, doutor? O pessoal lá do céu já disse que não quer me receber agora, não. Então era tipo assim, sempre bem-humorada, sempre procurando encarar meus problemas, minimizar o impacto, né? Porque a gente sabe que às vezes é muito difícil, às vezes é quase insuperável, mas eu procurei sempre ver o lado bom dessas questões. Então, por exemplo, quando eu fui fazer a OAB, eu fui de cadeira de roda, fiz a prova de fralda, de cadeira de roda de fralda, e aí fiz a prova, consegui obter os resultados que eu precisava. Entre uma prova e outra, eu peguei a Covid e quebrei o fêmur novamente, quebrei a placa. Aí chegou um momento que o povo dizia mesmo, essa daí já era. Aí me jogaram lá na salinha da Covid, que eu chamava ela de o Vale da Sombra da Morte. Aí eu disse, meu Deus do céu, me jogaram no Vale da Sombra da Morte, agora já era. Agora eu não tenho mais história. Aí eu queria fugir do hospital, né? Eu me desesperei, consegui voltar para casa, fiquei boa da Covid. Me permite, ela não queria fugir, ela fugiu do hospital. Quando todo mundo se apavorava com a Covid, ela disse, eu vou sair daqui. E saiu. Saí do hospital com o fêmur quebrado, com a placa quebrada e com Covid. Aí literalmente eu era para morrer em casa. Mas aí eu fui diagnosticado eu e minha filha com a Covid. Aí eu queria salvar pelo menos ela, né? Eu digo, eu já era. Para mim não tem mais jeito, vou morrer em casa. Mas eu quero ver se eu consigo salvar pelo menos a menina. E rapaz, Deus pegou, e a igreja, e os amigos, o povo ia deixar os remédios na porta de casa, a menina andava, né? Mesmo com a Covid ela andava, ela ia lá buscar. Eu não conseguia andar, porque eu estava com o fêmur quebrado, com a placa quebrada dentro de casa. Mas aí com uns 14 dias eu estava boa da Covid, aí consegui voltar para o hospital, liguei para o médico, o doutor me aceita de volta, me consiga a vaga para mim. Vai ter que entrar na fila de regulação. Não tem nada não, eu já estou viva até aqui, bora ver se dá certo. Trouxeram outro médico para poder ajudar a fazer cirurgia e
glória a Deus, eu estou aqui viva, para a honra e glória do Senhor, gratidão ao médico, gratidão ao Hospital como é o nome? HTN, Hospital Tibério Nunes de Floriano, só gratidão, assim, não tenho mágoa de ninguém, gratidão aos enfermeiros que cuidaram de mim, e só assim, estar viva, respirar, para mim é a maior bênção que eu posso ter na minha existência. O fato de estar viva para mim é o maior prêmio. E depois disso, além de estar viva, ainda sou uma advogada. Olha que maravilha. Pois é, olha, minha mãe dizia sempre que não tem mal que não traga um bem, né? Na condição de professora contratada, você nunca ia estar em terra firme. Você estava sempre em função dos outros. Como advogada, você está numa terra que pode às vezes estar firme ou não, mas é uma terra sua. Você faz a sua produção. Esse episódio do acidente, a gente pode dizer que foi um mal que se converteu em bem? Eu posso dizer o seguinte, que se eu tivesse advogada, sem andador, andando normalmente ia ser um pouco mais fácil, né? Mas eu diria o seguinte, que quando eu trabalhava, como eu tinha uma carga de trabalho muito grande, e chegava em casa, era eu quem limpava a casa, era eu quem cuidava de menina, era eu quem lavava a roupa, era eu que fazia tudo. Então, assim, eu realmente não conseguia encontrar o tempo para me dedicar a mim, porque o pouco de tempo que eu tinha, eu queria me dedicar à minha filha, para poder ver se sobrava um tempinho para ela. Então, assim, de certa forma, só quando eu sofri um acidente que eu consegui ter tempo para estudar. Foi uma espécie de freio da vida corrida que você levava. Foi literalmente um freio. Acho que um mendigo, não, deixa eu pegar e quebrar bem com a perna dela, para poder ver se ela estuda e passa no OAB. Aí você falou que toda a vida é dedicada para Carol, né? Ela está aqui com a gente, né? Tem que aparecer. O resultado disso tudo, quase advogada agora, né? A minha filha, ela está terminando o curso de Direito, glória a Deus por isso, ela já está no 9º período. Não tem sido fácil para ela também, porque ela também teve muitas dificuldades durante esse período, porque ela que ficou cuidando de mim, ela é minha cuidadora pessoal, literalmente, e ela é quem aprendeu a dirigir para poder me levar para o lugar, porque minha filha, ela teve que tirar a carteira, a segunda fase da OAB que eu fui fazer, de cadeira de roda, foi minha filha quem me levou. Ela tinha acabado de aprender a dirigir, eu estava morrendo de medo, mas foi ela quem me levou, tirou carteira, ela tirou a habilitação, e foi quem me levou para fazer esta prova. E eu ficava, meu Deus do céu, eu digo, vamos lá, né? Aí, passei. No dia de receber a carteira, foi ela quem estava comigo também, foi me levar também. Então, assim, a minha filha, como adolescente, como jovem, ela é uma menina exemplar, eu só tenho gratidão a ela, porque, assim, diz que a família é o mais importante, né? Então, minha filha, minha família, e foi uma pessoa, assim, imprescindível na minha história, na minha trajetória. Meus familiares, eles ajudavam mandando dinheiro, ajeitando alguma coisa lá, tá entendendo? Tentando amenizar alguma coisa, que a presença física às vezes não resolve, né? Mas o cuidado, a questão de levar, de fazer uma compra no supermercado, me levar no banco, de fazer tudo por mim, minha filha. Olha, você falou no início da sua adolescência, a brincadeira e tudo mais. A adolescência dela, depois dos 15, 16, foi cuidar da mãe, né? Cuidar da mãe. A adolescência da minha filha foi cuidar de uma mãe doente e cadeirante. Muito difícil. Que, inclusive, por mais que a sociedade diga, não, ninguém tem preconceito, as pessoas têm preconceito, a gente sofre sim um capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Às vezes você chega num lugar, a pessoa diz, vixe, chegou esse já para poder ficar na frente de mim, na fila. Mas ninguém quer pagar o preço de perder a perna. Ninguém quer ter esse privilégio. Ninguém quer ter esse privilégio, né, entre aspas, né? Então, assim, a gente tem que ter pesar, entender, compreender melhor a pessoa com deficiência, porque quando ela está passando na sua frente ali, às vezes ela não tá se aguentando de dor, às vezes tá ali já numa situação tão complicada que a própria vida impôs por um acidente ou por um nascimento. Ou seja, assim, existem várias formas da pessoa adquirir a deficiência. Às vezes você está normal aqui, como eu, que não tinha deficiência nenhuma, e adquirir a deficiência. Então a gente tem que olhar com mais amor para as pessoas. E respeitar também, porque o preconceito atitudinal, que é o capacitismo, que se enquadra com a barreira atitudinal, que está na atitude das pessoas,
de invisibilizar, de tratar mal, de inferiorizar pela deficiência, de medir sua capacidade pela deficiência, é que faz com que a pessoa com deficiência, às vezes, não participe da sociedade, fique no fundo de uma rede, fique, às vezes, em casa, não tenha condições de sair, porque ela não tem apoio da sociedade. Cláudia, agora vamos ingressar no mundo do direito, que é para a gente poder chegar ao fim da história, que eu disse que era longa, mas vale a pena ouvir, né? Como foi para você chegar no meio dos ex-alunos, né, ex-colegas por aluno seu, chegar e dizer assim, meninos, cheguei. Como advogada, né? Como advogada, né? Eu tive um privilégio, porque o povo dizia assim, ela é professora, mas nem é advogada, ela nem tem OAB. Aí, então, eu dei aula há uns 17 anos, mais ou menos, de direito, né? E, de repente, eu estava um pouco fora daquele mercado de trabalho, né? E eu também não tinha aquele sonho de ser advogada naquele momento, eu não tinha, assim, aquela ambição, não, eu vou ser advogada. Na época, eu queria ser só professora mesmo. Mas, quando eu sofri a deficiência, eu sofri o acidente, né, que eu adquiri a deficiência, eu vi que a questão de ser advogada era uma forma de eu conseguir lutar pelos meus direitos, enquanto pessoa com deficiência, e também dar voz a outras pessoas que têm deficiência. Essa tem sido a sua bandeira, né? Exatamente. Aí, quando eu chego na OAB para me receber minha carteira, eu tive o privilégio de encontrar a maioria que estava lá, eram os meus alunos, né? Meus alunos advogados, queridos, amados, né? Bem-sucedidos, todo mundo já estava muito rico já nessa hora. Aí eu digo, a professora de vocês chegou. Então, assim, foi um momento assim tão lindo, tão importante na minha vida, me emocionei muito, né, na hora que eu cheguei, porque a maioria daquelas pessoas ali eu já tinha sido importante para elas, na educação, para elas conseguirem chegar onde elas estavam. E naquele momento eu estava ali participando também, quer dizer, agora nós vamos conviver para sempre no direito. E hoje você mora em Barão de Grajaú e também advoga por direito no estado do Maranhão. Agora eu estou começando, né? Para mim, por exemplo, no Piauí eu não tenho causa, né? No Barão eu vou começar, né? Começando agora, essa questão de trabalhar, de ser advogada. E eu tô assim, a gente tem uma dificuldade, eu vou dizer qual é a minha dificuldade. A dificuldade que a gente encontra como pessoa com deficiência é você conseguir os clientes. Porque às vezes eu acho que o advogado, a pessoa olha assim e diz assim, será que essa mulher com esse andador, com essa cadeira, com esse andador, vai conseguir ser minha advogada? Aí uma vez me perguntaram assim, mas como é que você vai contratar essa advogada se ela nem anda? Aí eu disse, não, é corrida de São Silvestre. Gente, deixa eu só... Agora, eu não vou advogar em causa própria, não, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Advogado ou advogado não precisa andar. Quem tem que andar é o processo. E processo dela é acelerado. Eu falo por experiência, não vou entrar em detalhe, mas falo por experiência própria, né? Então, aí eu estou lutando por isso, né? Para ter visibilidade, para conseguir realmente ocupar uma parcela do mercado de trabalho. Eu até pergunto assim, porque a gente tem uma prioridade de tramitação processual para andar mais célere realmente, mas aí eu pergunto assim, tem como o advogado também ter um percentual das causas, né, para poder conseguir? Então, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente está começando. Minha filha é minha estagiária, né, que ela estudou de Direito, é minha estagiária, e quem faz, assim, muita coisa por mim. E até agora, o presente momento, assim, tem sido exitosas as minhas experiências. Eu sou presidente, inclusive, da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência, que, sabiamente, o presidente da OAB Subseção de Floriano, doutor Pablo Alves, ele me nomeou, e eu tive essa oportunidade de dar voz a essa causa, né? E será mais importante ainda quando eu realmente estiver advogando no Piauí para poder ocupar essa parcela e fazer com que os processos também andem tão céleres como os meus pensamentos. Muito bem. Antes de encerrar, eu quero me dirigir ao internauta o seguinte: o internauta pode pensar, fala tanto da filha dela e por que a filha dela não está participando da entrevista? Bom, um motivo muito simples. Eu vou aproveitar que nós estamos ao vivo, ela vai se comprometer agora com vocês, porque fizemos a entrevista com a mãe e vamos agendar uma entrevista exclusiva
com a vida. Porque são 2 estrelas, então tem que ter cada uma o seu momento. E claro, vamos buscar depois um momento com as 2. Mas vamos, agora é o seguinte, ao vivo ela vai se comprometer. A gente pode contar, Carol, uma entrevista com você? É o jeito. Pronto. Veio de compromisso, depois a gente agenda e avisa para vocês. Cláudia, parabéns pela sua história. Eu sou seu fã por tudo que eu sei a respeito da sua história de vida, sua história de luta. Você nunca baixou a cabeça para situação nenhuma. E um detalhe, se você tiver com problema, com dificuldade, dá uma ligadinha para a doutora Cláudia, porque a primeira coisa que você ouve é uma gargalhada sonora que eleva o seu alto astral. Você pode ter certeza disso. No hospital, em casa, seja como for, na hora que ela chegava, essa gargalhada é a marca registrada, né? Muito obrigado e sucesso para você. Eu também só tenho a agradecer ao Portal JC, a você, Temístocles, que sempre tem sido um profissional da comunicação em termos de conscientização da população, bem como esse trabalho que você faz também de ser humano, que não vê a pessoa apenas nos momentos bons, mas também é realmente um amigo de todas as horas, o JC 24 horas, né? Esse slogan dele faz jus ao trabalho que ele vem fazendo, que é um trabalho social e um trabalho de informação. E dizer para você que a luta da gente, né? Cada pessoa tem suas lutas pessoais e a gente tem buscado superar e ao mesmo tempo seguir em frente, né? Porque se o nosso Pai celestial, que nos dá tudo aquilo que a gente precisa para viver, se ele não disse que acabou, então não acabou. Então a gente tem que lutar e seguir em frente e pedir força e acreditar que as coisas vão dar certo, porque elas vão. Maravilha. Gente, você que nos acompanha, eu sempre agradeço, né? E fique certo do seguinte, quando a gente escolhe alguém para um bate-papo, é pensando em você que vai assistir. A gente quer levar para você o melhor da história, o melhor das pessoas, porque primeiro serve de lição, exemplo e de motivação. Eu tenho certeza que você que assistiu essa entrevista, que está assistindo, aliás, numa cadeira de rodas ou numa cama, se motivou com a história dela. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 4 horas com você.